Olá a todos, professor Vini falando, videoaula de hoje, Revolução Francesa, mais especificamente um tema extraordinário, muito famoso, talvez uma das partes mais famosas da Revolução, Napoleão Bonaparte. Claro que aqui não é uma biografia do Napoleão, e sim a ideia de que nós vamos perpassar o Napoleão ao longo de períodos da Revolução Francesa, obviamente os períodos que ele vai fazer parte. A história do Napoleão vai começar num período que a gente chama de diretório, ok? O diretório vai funcionar de 1794 a 1799. Nesse período, quem é que está no poder? São os girondinos. Ah, professor, aquele que matou um monte de gente? Não. Aqueles lá são os jacobinos, aquilo era a era do terror, quando se radicalizou a revolução. Agora são os girondinos. Quem é que são os girondinos? Os girondinos aqui vão representar a alta burguesia e, neste período aqui, eles vão estar amparados também pelos militares, então, pelo exército francês. Claro que aqui, nós vamos ter também a marinha, então melhor seria a gente colocar mesmo os militares, esses aí trabalhando junto então com a alta burguesia. Ou seja, tu percebe que aqui de cara então nós vamos ter um período conservador, que vai tentar rever aquilo que ocorreu durante a Era do Terror, que foi um momento de bastante sangue, morte, e também um período associado com um avanço de algumas conquistas populares. Isso tudo vai dar uma freada. O que nós temos aí de importante num período chamado de diretório? A primeira coisa que nós temos é a troca lá dos assinantes. Pelo quê? Pelo franco. O franco é criado nesse período, a moeda francesa que vai vir até a substituição pelo euro. Além disso, o que mais nós temos nesse período? Nós temos aí o surgimento da figura do nosso amigo Napoleão. Aqui nós vamos ter o Napoleão se tornando general. Com 20 e poucos anos, Napoleão Bonaparte já era general do exército francês. O que ele fez? Ele atuou no chamado Cerco de Toulon. Esse Cerco de Toulon, ele é um momento, no sul da França, um momento decisivo da guerra, na qual ele vai reposicionar a artilharia e vai conseguir derrotar os inimigos. E isso vai levar ele a ser elevado ao cargo de general. E aqui ele começa a chamar a atenção de quem? Daqueles que estão no poder, que vão dar a ele uma missão. Depois do Cerco de Toulon, ele é enviado para o que a gente chama de a campanha do Egito. O que ele vai fazer no Egito? Vai conquistar o Egito. O que tem no Egito interessante? Tesouro, as pirâmides. Lembrem que vão ser os franceses que vão fazer grandes descobertas no Egito. Lembre-se de François Champollion. Champollion está associado com a pedra de Rosetta, aquela que conseguiu fazer a tradução dos hieróglifos, a escrita sagrada dos egípcios. Então, na campanha do Egito, Napoleão, agora já general, depois da batalha de Toulon, vai até lá e lá ele vai participar de uma famosa batalha, que ele vai chamar de a Batalha das Pirâmides. Veja como é fácil, se tu lembrar dessa associação aí. E aqui temos uma curiosidade, Por que são os franceses, depois de milhares e milhares de anos, com as pirâmides intocáveis, que entram dentro sem medo? Simples. Os franceses são agora pautados nas ideias iluministas, então eles não têm medo do quê? Da maldição da múmia, ou da maldição da pirâmide, ou sei lá, de forças do além. Por quê? Porque os franceses, pós-Revolução Francesa, acreditam agora num pensamento mais racional e menos associado com a fé e com esses fenômenos misteriosos da natureza. Então o Napoleão vai até lá e vai conseguir essas vitórias, vai ter ainda mais prestígio entre quem? Veja bem, entre os 5
5 que? Diretores. Por isso que a gente chama isso de diretório. Ah, só que tem um detalhe. Ele vai chamar tanto a atenção desses diretores que ele resolve dar um golpe neles. Então, esse golpe é o golpe chamado 18 do Brumário. Esse golpe 18 do Brumário, fosse no nosso calendário, a gente vai lembrar que Brumário é um mês e um dia, 18, associado com o calendário que eles tinham feito na Revolução Francesa. 18 do Brumário é o dia 9 de novembro de 1799. O que acontece aqui? Aqui, o nosso amigo Napoleão desfere um golpe que coloca fim ao diretório e que vai dar início a um novo período, um novo momento da sua história. Qual o momento agora? Antes era o diretório, e agora vai ser o consulado. Aqui definitivamente é onde começa a chamada Era Napoleônica, certo? Porque aqui ele ainda era um coadjuvante, e agora aqui nós vamos ter 3 cônsules, e um desses cônsules, no caso o mais importante, vai ser justamente o Napoleão Bonaparte. Então aqui esse consulado vai funcionar de 1799 a 1804, ok? Então, consulado, 3 cônsules, se quiser vamos anotar aqui, né? Napoleão é um cônsul, né? Como que era o cargo dele? Cônsul vitalício, né? Veja que aqui ele já deu o golpe, ele já está tomando conta do poder. Agora, vamos entender uma coisa, por que a burguesia e o exército vai permitir isso de certa forma, vai achar até interessante que isso seja feito? Porque o Napoleão vai se tornar o defensor do liberalismo. Ah, professor, eu adoro Adam Smith, eu adoro... Calma, não é a mesma coisa aqui, porque esse liberalismo aqui é um liberalismo político e não necessariamente um liberalismo econômico. Nós estamos falando aqui dos ideais da Revolução Francesa. E aí, claro, se ele vai ser o defensor, é porque eles estão com medo de alguma coisa. Essa sinalização aqui dele de defensor é porque existem ameaças internas e ameaças externas, né? Internas nós temos a nobreza, o clero e mesmo algumas intenções populares. Vale lembrar que aqui no diretório a gente teve uma conspiração chamada Conspiração dos Iguais. Gracchus Babeuf dá início, alguns consideram, ao que seria depois o movimento socialista, movimento de esquerda, de ideias mais radicais. E isso já havia sido contornado ali, mas ainda continuavam essas ameaças. Então para a burguesia interessava ter alguém forte, associado ao exército, um general com amplo poder para conter essas ameaças internas. E ainda existiam as ameaças externas, ok? Essas ameaças externas aqui eram de outras nações, de outros países, que ameaçavam invadir a França para restaurar a monarquia. Mas aí, meus queridos, vamos lá, o que vai acontecer aqui nesse período do consulado? A coisa mais importante aqui vai ser a criação do Código Civil Napoleônico. Nesse Código Civil Napoleônico nós temos a defesa dos ideais liberais, dos ideais da burguesia, dos ideais da Revolução. Que ideais eram esses? Propriedade privada mais individualismo, valores defendidos pelos membros aí desse processo revolucionário da Revolução Francesa. Vale lembrar que esse Código Civil Napoleônico aqui, ele vai ter uma linguagem acessível, as pessoas vão poder
compreender, este vai ser uma jogada fantástica do Napoleão, porque ele vai traduzir as coisas mais complexas e mais difíceis para o linguajar da população, e isso vai aumentar ainda mais a sua popularidade, até que, com a popularidade em alta, ele resolve dar mais um golpezinho. O nosso amigo Napoleão adorava o poder, adorava, ele era seduzido por isso. O que ele vai fazer? Nesse momento que ele tem que dividir com 3, certo? Com outros 2, ele é um deles. Então ele vai fazer um gesto que vai ficar famosíssimo. Em 1804, com o respaldo da alta burguesia e do exército e mais uma boa parte de apoio popular, ele vai fazer uma cerimônia de coroação. Coroação de quem, professor? Dele mesmo. É uma cerimônia, olha só, que nós vamos chamar de autocoroação, porque Napoleão aqui vai se tornar imperador da França. E aí, veja bem, ele vai dar início a mais um período da sua história, que a gente vai chamar o período do Império, que vai então de 1804 até 1815. Só um detalhe, uma curiosidade interessante: nessa autocoroação dele aqui, o Papa estava. E por que chama tanto a atenção o fato dele ter retirado a coroa das mãos do Papa e ter se autocoroado? O que chama a atenção aqui é o fato que isso era uma tradição na França. O Papa coroava os reis desde o ano 800. Vou repetir, desde o ano 800. Nós estamos aqui em 1804. Então nós tínhamos uma tradição de 1000 anos, desde a coroação de Carlos Magno no Natal do ano 800. Então ele rompe com isso. O que isso significa? Que aqui ele está demonstrando que a igreja ainda não tem todo o espaço que ela tinha antes. Ele já havia se aproximado da igreja desde a sua chegada ao poder, feito alguns pactos, de comum governo, algumas medidas para amenizar o impacto do período jacobino, por exemplo. Mas ele ainda não devolveu o poder da igreja católica, justamente porque ele então demonstra que o Estado é laico durante o seu governo, ok? Presta atenção nessa partezinha: Estado laico durante o seu governo. Muito bem, mas aí a gente vai chegar ao período do Império, um dos períodos mais famosos da história do mundo. Por quê? Porque vai ser justamente nesse período aqui que ele vai criar uma das suas medidas mais famosas. Nome da medida: bloqueio continental. Bloqueio continental é aquela disputa, sobretudo entre a França e a Inglaterra, e que vai resultar num fato importante aí da história do Brasil. O Brasil vai ter uma interferência desse bloqueio continental. Por quê? Porque é aqui no bloqueio continental que vai haver a transferência da família real brasileira, portuguesa, para o Brasil. É aqui que vem o Dom João VI, a Carlota Joaquina, e mais 15 mil nobres habitar a cidade do Rio de Janeiro, fugido do quê? Da invasão napoleônica. Portugal era aliado, era um amigo dos ingleses. Mas vamos destacar que esse bloqueio continental não foram só alegrias ou vitórias para Napoleão, muito pelo contrário. É nesse período aqui que ele também vai resolver fazer o processo da invasão da Rússia. Então, até um certo momento, esse bloqueio continental vai ser um sucesso. Eles vão prejudicar o comércio inglês. Depois vão ter outras consequências. Os ingleses vão começar a incentivar as independências na América Espanhola, vão começar a fazer comércio com a América e não mais tanto se preocupar com a Europa em si. E é por conta justamente desse fator que ocorre a invasão da Rússia. E essa invasão da Rússia vai acabar sendo um desastre. Nós vamos ter Napoleão derrotado pelo famoso General Inverno. O frio
associado, claro, a uma estratégia de terra arrasada. Os russos botavam fogo nas casas deles, nas comidas, envenenavam a água, tudo para que o exército de Napoleão não permanecesse lá no seu território. E o exército de Napoleão resolveu voltar contra as suas ordens, diga-se de passagem, e o exército napoleônico vai ser devastado com essa decisão. Calcula-se que aproximadamente 600 mil soldados foram e apenas 200 mil voltaram para casa, ou seja, 2/3 morreram nessa invasão da Rússia. E aí o que é que vai acontecer? Napoleão vai ser afastado do poder, ele vai ser preso, e aí ele vai ser levado à ilha de Elba. Só que lá da ilha de Elba, o que ele vai fazer? Ele consegue fugir da ilha de Elba, volta para Paris, onde ele vai chegar a Paris sem derramar nenhuma gota de sangue, mostrando sua popularidade, o seu poder, e ele faz isso, e ele volta para o poder, naquilo que a gente vai chamar de o governo dos 100 dias. Ele volta 100 dias no poder, só que aí ele resolve mais uma vez enfrentar os ingleses. Não tinha sido até o momento uma grande ideia. Vale lembrar das famosas batalhas, como a Batalha de Trafalgar, por exemplo, onde ele vai ser derrotado pelo famoso Almirante Nelson, né, um britânico famoso. É uma batalha marítima, né? E aí ele é então mais uma vez incitado a lutar com os ingleses. Onde é que ocorre a batalha? Na Bélgica. Nome da batalha, vamos anotar isso em algum lugar aqui. Batalha de Waterloo, na Bélgica, onde então ele é derrotado. E aí os franceses resolvem realmente retirar ele do comando do país, não tem mais condições, até porque não tem mais exército, e resolvem confinar ele na ilha de Santa Helena. E aí ele acaba morrendo lá na ilha de Santa Helena em 1821. Uma parte dos historiadores que se divide, uns dizem que ele acabou morrendo por questões de um problema no estômago, um possível câncer no sistema digestivo como um todo, e outros alegam que ele pode ter sido envenenado na prisão. Mas aí, meus queridos, nós chegamos a uma última partezinha aqui na nossa aula. Que partezinha é essa? É a partezinha que vem pós-Napoleão, ok? Não pós-morte dele, tá? Vamos fazer essa referência. Waterloo vai ocorrer em 1815. Então aqui nós vamos botar de novo, ó, 1815, tá? 1821 é a morte dele. 1815, a gente vai ter a ocorrência, vamos dizer assim, de uma famosa conferência, né? O famoso Congresso de Viena, então na Áustria. Esse Congresso de Viena, ele vai determinar algumas coisas. Vamos anotar. Primeira coisa que ele vai deliberar é sobre o retorno da monarquia na França. Então nós vamos ter o retorno dos Bourbon ao poder. Esses Bourbon eram a mesma família lá do Luís XVI, que havia perdido a sua cabeça. Agora Luís XVIII vai chegar ao poder, mas isso vai ser um assunto para depois, uma próxima aula, a gente vai falar sobre isso. Outra coisa extremamente importante aqui do Congresso de Viena vai ser o retorno e o estabelecimento de novas fronteiras na Europa. Na verdade, eles vão fazer o retorno nas fronteiras antes do Napoleão, e alguns territórios aí vão mudar de mãos. Então temos que anotar aí a questão das fronteiras, ok? E por fim, vale a pena nós anotarmos a criação da chamada Santa Aliança. Santa Aliança, perceba que tem um tom aí religioso nesse Santa Aliança, né? Eles vão estar se reunindo, 3 grandes países, 3 grandes monarquias associados com a ideia de combater, veja bem, qualquer revolução liberal que viesse a ocorrer na Europa.
Então nós vamos ter, quem é que faz parte da Santa Aliança? É Áustria, é Prússia e é Rússia. Esses três vão fazer parte da Santa Aliança. Uma outra coisa que vale a pena a gente citar aqui é a reação americana a isso aqui, né? Porque a Europa está se reerguendo depois de Napoleão, está se protegendo novamente, não vamos aceitar revoluções liberais no nosso território novamente. Muito bem, e aí o que ocorre do outro lado do oceano? Vamos anotar aqui, Estados Unidos, doutrina Monroe. Doutrina Monroe. O que vai acontecer na doutrina Monroe? Nós vamos ter a famosa América para os americanos. Então é a ideia do presidente James Monroe, ou James Monroe, que vai então criar essa ideia de que a América deve ser vivida, explorada, deve se unir entre os americanos. Tipo, show europeus, nós já tivemos uma colonização de vocês de 300 anos e agora nós não queremos saber mais do europeu, nós vamos caminhar por pernas próprias. Claro que aqui está subentendido também que isso ia ser feito com a liderança de alguém. Quem iria liderar esse processo de desenvolvimento? Os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos é que está fazendo essa associação, essa doutrina que então tem como função unir as nações americanas. Vale lembrar que elas estão recém-nascendo, né? A doutrina Monroe vai estar também associada com o reconhecimento dos Estados Unidos à independência do Brasil lá em 1822. Beleza? Espero que tu tenha entendido, que tu tenha gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que eu estou aqui para te ajudar, certo? Então, por enquanto, muito obrigado aí pela audiência, espero que tenha gostado. Valeu, um grande abraço!